Declaro a sessão aberta e convido todos para a gente fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecer a presença da vereadora Ana, de todos os vereadores, notificando a ausência do vereador Cleiton Barros. Agradecer a presença de todos os nossos amigos aqui, rondonenses, tá? Que venham sempre acompanhar o trabalho dos vereadores. Convoca a vereadora Ana para fazer a leitura das atas 27, 28 e 29. Deixa eu contar lá, Ana. 3, 4, 5. Tem. O Donizete vai pegar. Ninguém mexeu aqui. Toda vez que tem um evento aqui, alguma coisa, os caras mexem. E agora? Não? Vou pegar o sem fio ali, só um momentinho, tá? Pode abandonar. Alô? 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 Não, com ela não funciona, quer ver? Alô? Aí, não tá funcionando. O que você fez? Esse negocinho. Alô? 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 Cortou. Acho que é a voz, né? Alô? Tá ligado aí? Quebra. Vocês querem que eu arrume? Vem com a reta escavadeira. Vai no gogó essa porra. Vem aqui. Eu sento aí. Vixe. Vai lá no do Cleito, você é vice-presidente. Vai lá no do Cleito. Vai mandar o sem fio. Agora ficou nervoso. Nervoso não. Aí, agora vai dar certo. Pera aí. Obediente. Vai ficar bom. Desobediente.
3, 4, 5, 6. A, 1, 2. Isso. Ai, ai, ai. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente solicitou a todos que fizessem a oração universal do Pai Nosso, seguindo havendo o número regimental, declarou aberta a sessão e passou para a ata número 027 de 2018 da sessão extraordinária do dia 17/7/2018 da 5ª legislatura, às 17h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Paraná, com o comparecimento de todos os vereadores. Após havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Seguindo, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei número 024 de 2018, que define o protocolo do programa produzido Vida Alimentando do Fruto de Nossa Terra, constante da Lei 1815 de 2017, Lei Plano Plurianual, inserindo na política pública municipal e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades particulares de pequenos e médios produtores rurais do município de Rondon, e da outras providências. Após o senhor presidente, colocou o projeto de lei em discussão, havendo consenso, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei número 025 de 2018, onde autoriza o município de Rondon a receber em doação áreas de terras de propriedade da empresa Usina de Açúcar Santa Terezinha Limitada e da outras providências. Seguindo de posse dos pareceres favoráveis à apreciação e votação, o projeto de lei foi à discussão. Havendo consenso, o mesmo foi à votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Após não havendo mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Ata número 028 de 2018, da sessão extraordinária do dia 17/7. Não é a mesma, bom? Não? Da 5ª legislatura, às 17h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, Paraná, com o comparecimento de todos os senhores vereadores, após havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Seguindo, passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei número 024 de 2018, que define o protocolo do programa produzido Vida Alimentando do Fruto de Nossa Terra, constante da Lei número 1815 de 2017, Lei do Plano Plurianual, inserindo na política pública municipal e autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades particulares de pequenos e médios produtores rurais do município de Rondon e da outras providências. Após o senhor presidente, colocou o projeto de lei em discussão, havendo consenso, foi sendo aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Seguindo, havia na pauta um projeto de lei número 025, onde autoriza o município de Rondon a receber em doação áreas de terra de propriedade da empresa Usina de Açúcar Santa Terezinha Limitada e da outras providências. Seguindo dos pareceres favoráveis à apreciação e votação, o projeto de lei foi à discussão. Havendo consenso, o mesmo foi à votação, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última discussão. Após não havendo mais nada na pauta, nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Sim. A ata anterior de 028 de 2018 é 18/7, que é a segunda votação, né? Ata número 029 de 2018, da sessão extraordinária do dia 6/8 de 2018, da 5ª legislatura, às 20h, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com o comparecimento de todos os vereadores. Após havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, passou para o pequeno expediente, onde havia na pauta o ofício de número 026 de 2018, datado de 6 de agosto de 2018, do Colégio Estadual Castro Alves, onde convite aos vereadores a requerer auditório desta casa para a realização de um café filosófico com o tema Vícios e Virtudes na Contemporaneidade. Após, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Roberto Scaraboto, parabenizando o Dia dos Padres e de todo o mundo, pois dia 4 de agosto agora foi o Dia dos Padres, principalmente ao nosso padre Luizinho, que fez uma missa muito bonita ontem. Também foi o lançamento da pedra fundamental, que lá estava, lá colocou o nome. Então, quero deixar meus parabéns aos padres, em especial ao nosso padre, padre Luizinho. Obrigado. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri,
dizendo sobre as licitações de terrenos públicos que se tratava de cessão de direito de uso real em dias anteriores, onde foram contemplados várias empresas e, posterior a isso, nós fomos cobrados, pois tem mais demanda. Tem gente ainda interessada em terrenos públicos para construir e gerar mais empregos. Então, peço ao chefe do Poder Executivo que coloque mais terreno à disposição, pois tem empresários com recursos para construir de imediato, e também que busque uma forma de regularizar aqueles terrenos já cedidos na rodovia de Rondon, Aguaporema. Após ainda disse sobre a presença do deputado Zeca Dirceu aqui nesta casa, em Rondon, na quinta-feira à noite. Disse ainda que foi relatado aqui é muito desrespeitoso com a nossa população. Eu acho que o deputado tem que colocar ao público aquilo que realmente foi feito. Se foi feito X valor, tem que colocar e nós temos que respeitar. Mas não colocar em folder informando inoriamente a nossa população que beneficiou Rondon em quase 20 milhões de reais. Eu acho que isso é uma falta de respeito com a nossa comunidade. E é de brincar com o nosso povo, ainda mais no momento tão delicado da política que nós estamos vivendo, de muita mentira, de muita corrupção e de muita safadeza. Eu acho que isso é irresponsável e não é o momento. Fica aqui meu respeito ao deputado naquilo que verdadeiramente ele ajudou o município, mas que seja sincero e não ultrapasse os limites, pois isso, como já disse, é desrespeitoso e vergonhoso. Seguindo, usou da palavra o vereador Marcelo Trevisan, dizendo que foi cobrado na rua sobre o CONSEG, Conselho de Segurança de nosso município, sendo que eles receberam algumas doações. E o que fazer? Será que a gente pode pedir uma prestação de contas sobre o que foi feito com aquelas doações para a gente poder passar para a população? Após o senhor presidente disse que foi sim. Inclusive, devemos fazer uma forma de ofício para encaminhar as pessoas responsáveis desse conselho. Seguindo, parteou o vereador Donizete Ruggeri, dizendo ao vereador Marcelo que coloque no ofício o que realmente ele quer saber e o que realmente ele foi cobrado da população, para que isso possa ser encaminhado com bastante clareza ao vereador. Após o vereador Marcelo finalizou sua intervenção, seguindo usou da palavra o vereador Miro Sardeto, dizendo que recebeu uma reclamação com relação à estrada da Uerval, que em épocas de chuvas a estrada fica praticamente intransitável, principalmente no caso de transporte mais pesado, no caso do caminhão que puxa o leite, e o pessoal tem reclamado que em alguns trechos daquela estrada se faz necessário o cascalhamento para poder evitar o transtorno em época de chuva. Gostaria que fosse encaminhado ao departamento competente que alguma providência fosse tomada em relação a isso. Seguindo, parteou o vereador Edevan, dizendo que veio em boa hora esse requerimento de Vossa Excelência. E sobre essas reclamações já foi avisado o pátio rodoviário e o prefeito já foi sinalizado várias vezes daquelas pedras que não tinham, e eles estão levando muita sorte que o clima está ajudando bastante. Mas essa estrada vem deteriorada há muito tempo e a gente tem vem avisando. Não sei se é alguma birra, alguma coisa com a minha pessoa, sei lá, mas avisado já foi, há muito tempo. Então eu sei que o que está acontecendo, porque ali é um trecho de estrada não muito longo, dá 5 quilômetros. Então é uma estrada bastante produtiva, que por dia sai 2.000 litros de leite, sai 220 mil frangos a cada 45 dias, fora o gado que vai para o abate. Então eu não sei se aquela estrada não está dando renda para o município, para se tornar esquecida do jeito que está. Ou o problema ali se torna um só, que tem um vereador contrário à municipalidade, dizendo que nunca foi contrário. Vocês são prova disso, que aqui na Câmara nunca fui contrário a nada, mas no meu local estou sendo há bastante tempo motivo de chacota por isso, inclusive na cidade e pelos companheiros. Perdi muitos votos lá a respeito disso também. Então eu não sei se o problema sou eu, mas já falei também, o problema for eu, graças a Deus eu consigo me virar sozinho. Tenho trator e eu consigo sair sozinho, mas eles estão sendo prejudicados. Realmente são os eleitores deles. Era isso que tinha a dizer.
Retornando com a palavra, o vereador Mírio Sardeto disse que a colocação do vereador foi importante e a questão de ser ou não companheiro, na justificativa ali, mora cidadãos como Vossa Excelência e mora naquela região que produz e paga impostos para o município. Então, se existe alguma divergência por questões políticas ou alguma picuinha, eu acho que não justifica, pois o poder público, a gestão pública, ela tem que ter maturidade para encarar essas coisas de maneira diferente. A eleição acaba quando termina a apuração dos votos. E a partir do momento que um prefeito assume uma prefeitura, ele é prefeito de todos, daquele que votou a favor dele e daquele que votou contra também. Ele tem que pensar em quem produz e em quem gera riqueza e gera divisa para o município. Foi bem falado que levou sorte até hoje porque o clima tem ajudado. E quando chove lá é um transtorno, porque a estrada não tem cascalho e não está adequada para fazer o transporte necessário, principalmente de carga pesada, para transportar frango, leite e outras coisas. Mas é até para as pessoas que lá moram para se locomover até a cidade, até onde dá acesso ao asfalto. Então, eu quero fazer um apelo para o Departamento de Serviços Rodoviários para que tome uma providência o mais rápido possível. Muito obrigado. Seguindo o do senhor presidente, disse que quanto aos requerimentos, eles serão todos físicos para serem colocados no portal da Câmara, e disse ainda querer solicitar ao departamento responsável da Prefeitura Viação de Obras que nós temos um problema muito sério na cobertura do ginásio de esporte. Nosso ginásio está impraticável. Quando dá qualquer chuva e quando chove, como choveu esse final de semana, vira um verdadeiro piscinão. Conversando com o pessoal que usa o ginásio de esportes e também com os funcionários que lá trabalham, eu quero deixar aqui um requerimento pedindo para que seja sanado essas entradas de água, que são em pontos, e esses pontos são dentro da quadra. Então, na quadra de vôlei e do lado de cá, dos bancos de reservas, tem várias e várias goteiras. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para estancar essas goteiras e resolver o problema do nosso ginásio de esportes. Seguindo, aparteou o vereador Donizete Ruggeri, dizendo que na época foi secretário de Esportes, já tinha esse problema, e na ocasião foi sediado pelo município um jogo da Copa Paraná, onde houve uma chuva torrencial e a quadra do ginásio ficou alagada, atrasando o jogo em mais de 2 horas, sendo que naquela noite choveu por tudo, ficando mais de 30 centímetros com água. Retornando com a palavra, o vereador e presidente disse que a solicitação não passou no plenário da Câmara, pois eu fiz para o governo federal pedindo um recurso para fazer uma reforma e ampliação do ginásio de esportes, porque nós não temos em Rondon nenhuma praça esportiva oficial e até agora não foi entregue aquele ginásio de esportes lá embaixo, perto do Rotary, um ginásio de esportes que vai consumir um recurso que daria para a gente fazer um ginásio de esportes oficial. E o deputado federal Edmar Arruda entrou com um pedido em Brasília, mas foi negado, porque até que o município não receber aquele ginásio de esportes, o Ministério do Esporte não pode liberar mais nenhum recurso, nem para reforma e nem para ampliação. Em nosso ginásio de esportes, nós temos a possibilidade de fazermos uma quadra oficial, quebrando o palco dos fundos e abrindo aqueles banheiros e utilizando todo aquele espaço e aquela cobertura. Daí ficaria excelente, fazendo uma quadra oficial de 40 por 20. E é a quadra que aceita qualquer tipo de modalidade. Qualquer seleção pode jogar, qualquer equipe pode vir a fazer um jogo até internacional e também colocar as cadeiras na arquibancada. Seria esse o projeto que a gente fez junto com o engenheiro da prefeitura. Ele fez toda a medição, fez toda a avaliação e quanto que custaria para fazer isso então? Foi pedido na época R$550 mil, divididos em 2 parcelas, porque o governo não liberava esse total todo de uma vez. Porque para o governo esse valor dá para construir um ginásio novo. Na realidade não dá, dá para construir uma quadra. Então fiz esse requerimento para que a municipalidade busque estancar aquele problema em nosso ginásio de esporte. Senão toda vez que deve ser chover, vai subir por todo, como que é? Senão todo aquele problema em nosso ginásio de esporte, senão toda aquela, está errado aqui, vai subir, pois todo ano troca e vários, mas é por causa da humildade, então estamos tentando.
precaver, até que conseguimos a fazer uma praça esportiva e torná-la oficial. Seguindo, não havendo mais ninguém inscrito e nada mais a se tratar, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde não havia nada na pauta. Após o senhor presidente, passou para as explicações pessoais. Não havendo nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloco em apreciação dos vereadores a ata 27, 28 e 29 para algumas considerações. Coloco em votação a ata 27, 28 e 29. Vereadores que forem favoráveis se manifestem, quem for o contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos, então, ao pequeno expediente, onde temos aqui um convite e um ofício de requerimento. O ofício da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte, o qual ele requer a Câmara Municipal para treinamento dos mesários. Pelo presente, vem requisitar o auditório da Câmara Municipal deste município para dia 18 de setembro de 2018, no período das 9h30 às 11 horas, para fins de realizar o treinamento dos mesários que trabalharão na eleição deste ano. Certo da sua vossa atenção, apresento minhas saudações atenciosamente, Gustavo Adolfo Perioto, juiz da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte. Convite. O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Dr. Nailor Gustavo Robert de Lima, tem a honra de convidar para a solenidade de transmissão de chefia da 19ª Delegacia Regional de Polícia da cidade gaúcha. Na ocasião, o Dr. Carlos Gabriel Gomes Gordo Esteca passará suas funções ao Dr. Lucas Américo Magron. Conforme a programação a seguir, a data então é dia 16 de agosto, às 19 horas, no Sindicato Rural de Cidade Gaúcha. O endereço é Rua Ribeiro Borges, 3096, Centro Cidade Gaúcha. Então, o convite a todos os vereadores que queiram ter presente nessa troca dos delegados ali da Delegacia de Cidade Gaúcha. Nada mais dentro do pequeno expediente, passamos então ao expediente comum. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que queiram utilizar desse espaço e fazer suas preposições. Lembrando os vereadores que toda preposição que a gente fizer aqui, verbalmente, depois o vereador aguarda ali na secretaria, que o Donizete já vai fazer ela física, tá, para você deixar assinado, que a semana passada eu rodei atrás dos vereadores para pegar a assinatura e não acho os bichos. Então, vocês fez o requerimento aqui, já espera um pouquinho ali, que o Donizete já digita ela, você já assina para a Juliana já na terça, já coloca ali no portal, tá? Na inscrição, o vereador Marcelo Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente, sejam todos muito bem-vindos. O senhor presidente, quero primeiro parabenizar aqui pela passagem de ontem, Dia dos Pais, que acho que só o vereador Rafael, que não é pai, tem na plateia aqui os pais também. Deixar aqui os meus parabéns pela grande missão que é educar os filhos. E, senhor presidente, estive alguns velórios aqui agora por esses dias, até da patriarca da família Dorne, que foi ontem para hoje, e eu vi algum problema aqui, que é esse degrau primeiro aqui da frente. Quem olha daqui para lá tem essa faixa aqui que diferencia. Algumas pessoas idosas andaram pisando em falso aí, e não caíram por ter a sorte de ter alguém do lado, e foram paradas. A gente poderia colocar uma faixa, alguma coisa em cima, para diferenciar o piso, porque quem olha de lá não vê a diferença pela cor do piso. Daqui para lá ou de lá para cá? De lá para cá, em cima, bem no finalzinho do degrau, para dar uma diferenciada, né? Só para a pessoa, na hora que
for descer, ter às vezes, pela idade, por às vezes falhar um pouco a visão, acaba não percebendo o degrau. Só para dar uma percepção melhor no degrau. Beleza? Teremos que estudar, porque eu acho que a única maneira que podemos fazer ali é fazer uma faixa amarela, né? Algum material que cole mesmo, só para diferenciar. Vamos sim tentar viabilizar. Muito obrigado. Na sequência, o vereador inscrito Roberto Scaraboto. Tá sem? Fala nesse. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, senhores vereadores, público aqui presente. Eu só queria fazer uma cumprimentação, que eu vi bastante reclamações daqueles carros aqueles carros velhos, sei lá, usados, uns falam ferro velho. E aí hoje à tarde eu fui conversar passei na garagem e o prefeito estava lá. Perguntei para ele o que seria feito, né? Porque eu vi bastante reclamação no Face, no Zap e tal. E aí ele passou para mim que dentro de 10 dias ele vai ser colocado a leilão. Aí ele vai para o portal agora. Então quem quiser, né, às vezes tem interesse dentro de 10 dias ele vai para o portal e vai para leilão. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Na sequência, o vereador inscrito Donizete. Senhor presidente, estimada vereadora Ana, amigos vereadores, companheiros e companheiras que se fazem presente, em especial a pastora Júlia, da Igreja Quadrangular. Iniciando, senhor presidente, queremos agradecer à Igreja Assembleia de Deus, lhe agradece pelas canetas cedidas, em nome de todos os pais dessa casa, vou passar a vossas mãos, tá, que simboliza aqui a todos os pais, também do auditório. É uma lembrancinha em homenagem ao Dia dos Pais que se passou nesse domingo próximo passado. Já eu lhe entrego, tá? E muito grato, a igreja agradeceu o seu patrocínio. A respeito do convite também do juiz eleitoral, doutor Gustavo, queria dizer que ficou falho o compromisso do doutor Gustavo conosco. Ele veio nesta casa, os vereadores lembram, e ele fez um compromisso conosco de trazer os equipamentos de Paraíso do Norte até esta casa, entre 15 e 30 dias, para que nós pudéssemos fazer a biometria e transferências dos eleitores de Rondão e de outras cidades que porventura votariam em Rondão. E a gente está pensando especialmente nas pessoas mais idosas. E o doutor Gustavo, infelizmente, falhou com esse compromisso. Eu não sei qual a justificativa, mas a gente faz questão de deixar isso registrado para uma cobrança futura. Também, senhor presidente, a respeito do som desta casa. Toda segunda-feira, ou data de sessões que precedeu algum evento, nesse caso um velório, todos esses microfones são retirados e guardados na sala. Então, como são tudo de plug, todo plugado, eles dão problema na hora de fazer a interligação novamente. Então é por isso que a gente explica aí, né, senhor presidente, a todos os vereadores, ao auditório, porque o som é uma coisa delicada. Para colocar isso no ajuste, e a Vera recebe cedo, né, faz a limpeza, como fez hoje após o velório, a zeladora, e a gente sabe que fica dificultoso aí na mesa principal de som. Então, é só para justificar nessas situações. Vamos colocar também, a gente andando pela cidade, nós temos observado bastante buraco.
Nós sabemos que já está liberado mais de 2 milhões para recape asfáltico. E a gente só viu até o momento uma placa do governo federal do estado do Paraná, na rua Londres, né, senhor presidente? Em frente da Praia Londres? Isso. E nós não vimos ainda essa placa, haja visto que os recursos já estão liberados, em outros locais. Então a gente solicita a urgência do senhor prefeito para que inicie essas obras, especialmente nesses locais de mais dificuldade, porque tem buracos aí que já está estragando o veículo. Então são lugares mais delicados. Então, se tivesse uma escala lá no executivo de fazer certas ruas, que faça essas alterações. A gente sabe que quando coloca no Siconv, né, para fazer o programa de liberação de crédito de emenda, você já tem que determinar essas ruas. Então, dê prioridade naquelas que já estão determinadas e que estão com mais dificuldade de tráfego. Mais uma colocação, senhor presidente, a respeito do abatedor. Nós temos boa notícia, má notícia, expectativa. Então, aproveitando a presença da pastora Júlia, eu acho que o município de Rondon está precisando de bastante oração. E os políticos o que precisariam partir com esse pensamento religioso, porque na Coreia do Sul, já falei aqui, um exemplo muito positivo para todos nós. A Coreia do Sul, há 20 anos atrás, era um país do sexto, cronologicamente, de cima para baixo, o país mais corrupto, o país com a situação mais difícil, uma das mais difíceis do planeta. 20 anos para cá, mudou. A Coreia, hoje, é a 12ª potência mundial. Por quê? Por causa dos seus líderes, deputados religiosos, senadores religiosos, prefeitos, vereadores, colocaram Deus em primeiro lugar. E a Coreia venceu por isso. E está vencendo essas dificuldades. E o município de Rondão, e o nosso país, não é diferente. A gente vê a ganância, a corrupção, o desespero, especialmente por falta de Deus no coração. E nós precisamos mostrar para a população, iniciando desta casa. Tenho certeza que todos são cristãos, independente da sua religião, mas nós queremos que um contato mais direto, né, com o Altíssimo, que nós possamos realmente mostrar isso para a comunidade e fazermos as nossas orações para que realmente nós possamos, aí, através desses empresários, gerar um pouquinho mais de riqueza, de renda e um pouquinho mais de esperança para o nosso povo. Então, hoje eu vi um posicionamento favorável a nível do abatedouro, que já foi feito os contratos de arrendamento, já está se iniciando, diz que em dezembro, janeiro, praticamente 100% que abre. Mas nós precisamos confiar no nosso Pai Celestial e, a partir daí, nós iremos vencer o nosso município. A gente percebe que é isso que está faltando, porque nós caminhamos 2, 3 passos e voltamos 2, 3 passos atrás. E desse jeito que está, o povo não consegue sobreviver. Nós estamos numa situação realmente de muita dificuldade. Pois não. Pega esse aqui. Porra aí. Vê se está ligado mesmo. Porra ele. Com relação à religiosidade, né? O amor ao próximo é muito importante. Eu acho que tem que ser uma característica do ser humano isso, né? Porém,
o nosso país, a gente precisa de muita oração, sim. Mas nós precisamos de gente honesta, né? Em todas as esferas, em todos os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Hoje nós temos um legislativo desacreditado, um executivo que levou o país ao fundo do poço e um judiciário que não cobra e não faz aquilo que realmente é de sua competência para coibir a corrupção no nosso país, que leva milhões de brasileiros à aflição, ao desemprego, né? Quantos desempregados hoje nós temos no Brasil? Mais de 13 milhões, sem expectativa nenhuma. E Rondão não é um caso isolado, nós, né, estamos sempre na expectativa de que esse abatedouro, né, volte a funcionar para poder gerar emprego. Mas, infelizmente, também, a gente vê que as empresas que estão hoje, né, em funcionamento, gerando emprego, eles estão partindo para a contenção de despesas. Nós temos o exemplo da usina Santa Terezinha, que está dispensando também funcionários para poder se manter no mercado, para poder se manter em atividade, porque o Brasil é um dos países que mais se paga imposto, e o dinheiro do imposto sempre vai para o ralo da corrupção, falta dinheiro para a educação, para a saúde. Infelizmente, é uma estrutura que o nosso país está pagando, né? Essa falta essa falta de honestidade, essa falta de religiosidade, vamos dizer assim, porque também não adianta nada a pessoa ir na igreja e rezar, né? Ela tem que ter atitude, ela tem que ter aquilo, ela tem que deixar transparecer aquilo que ela tem no coração, né? É importante, eu acho que a religião é muito importante, ela leva sempre para o caminho do bem. Mas, infelizmente, vereador, a tua colocação foi correta, mas eu ainda acho que a gente deve acrescentar isso. Infelizmente, nós moramos num país onde a impunidade predomina. Enquanto a impunidade predominar, o país não cresce, e nós vamos estar sempre rastejando e vendo, né, o nosso povo sofrer na miséria, o governo reajustando tarifa do jeito que ele acha que deve. Nós tivemos um exemplo agora da alta que teve o gás de cozinha, né, que mexe no bolso de todos os brasileiros, né, principalmente da classe menos favorecida. Então, infelizmente, é isso. A gente tem que pedir a Deus, sim, para que ilumine o cidadão e a cidadã na hora de votar, para que possa fazer uma escolha. A gente não sabe quem que vai escolher ainda, porque o que a gente vê por aí não tem muita opção. Mas que Deus ilumine cada um de nós, cada um dos eleitores brasileiros, que faça uma escolha para poder solucionar o problema do nosso país. Muito obrigado pela parte, senhor presidente, senhor vereador. Obrigado, porque você já está colocando a altura do cargo, hein, Miro? Já é uma declaração de voto? Já é uma declaração de voto futuro? Só para descontrair um pouquinho, mas a gente fala muito sério nesse aspecto, e quando eu falo nessa situação de religiosidade, nós estamos trabalhando com o possível, e Deus é o do impossível. Então, nós, seres humanos, fazemos o possível. Então, para político corrupto, para empresário corrupto, para policial corrupto, para juiz corrupto, tudo tem uma solução. Então, eles têm que também tomar uma decisão. E essa geração passa. Essa geração passa. E nós temos que orar e buscar, numa próxima geração, uma melhoria para o nosso país. Então, a Coreia buscou há mais de 20 anos. E resolveram. Por quê? Porque tudo que é discutido na situação política, porque a política, ela estraga e conserta tudo. E nós, infelizmente, estamos no Brasil que estragou. Mas temos conserto. Lá na Coreia estava estragado e conseguiram consertar. Então nós precisamos desse avanço espiritual para que nós definitivamente possamos pelo menos amenizar um pouco. Ontem eu estava falando lá em casa, para não se estender muito, senhor presidente, até o pai me disse que tinha, eu falando do pessoal cozinhando
vem pedir um pouco de dinheiro para a gente, para comprar um pouco de álcool, para colocar numa latinha para cozinhar um restinho de comida que tem. Isso é uma vergonha. Aqui em Rondônia não tinha isso. Não tínhamos isso aí um período de um tempo atrás. Hoje nós temos muitas famílias, temos nessa situação. E a gente se comove com isso. Infelizmente, você não consegue resolver toda a situação. Mas nos comovemos e não podemos aceitar isso numa cidade pequena de 9 mil habitantes que tenha essa situação ainda em nosso município. Já quase para encerrar, quero falar da decepção que eu tive no debate dos candidatos a presidente na Band News. Lamentavelmente, uma vergonha, do início da ponta até o final da outra ponta, onde estavam os 8 candidatos. Nós tínhamos a crença inicial no governador Álvaro Dias. Infelizmente, vou dar minha opinião, como vereador, como cidadão e como eleitor, que vou votar também no presidente da República. Me decepcionou. Até ele começar a falar, eu acho que a eleição já acabou. Então não consegue expor aquilo que ele quer. Cabo Daciolo, um cristão declarado, mas misturou muita política com Deus. Então, todo o ponto, eu acho que ele deveria iniciar mostrando que ele é um cristão e finalizar. Nesse contexto, ele teria que apresentar algumas propostas. Nada. O Alckmin, conhecido como salada de chuchu, piorou. Está pior do que estava. Deixando a nossa esperança, fez um acordo com o Centrão, com possibilidade de governar no futuro, né, muito rápido. O Centrão tem 262 deputados, a maioria de 50% mais um, mas não tem possibilidade de ganhar a eleição, a meu ver. O Boulos é uma pessoa, no meu ponto de vista, desqualificado. Não tem qualificação também, como o Daciolo, para ser um presidente da República. Bolsonaro ficou no jogo dele, para não perder voto, se colocou naquela situação. O Meirelles, 1000 anos de Ministério de Fazenda e de Economia, não soube expressar para a comunidade brasileira aquilo que é economia, aquilo que é ajuste fiscal, aquilo que é fiscal. Contou a história dele, que foi presidente do Banco de Boston, o banco não sei de onde, mas ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, mas não colocou aquilo que o cidadão precisa saber. O Ciro Gomes foi um pouquinho mais desenvolvido, tem um pouquinho mais de desenvoltura, dá para se entender aquilo que ele quer colocar. Mas também fez uma proposta absurda de pagar a conta de 63 milhões de CEPROCADOS. Olha o nível de presidente que nós estamos. Hoje nós estamos no estado do Paraná, nós temos 2 ou 3 candidatos, muito melhor de candidato a presidente da República. Então, 4 anos de preparação, 8, 10, 12 anos de preparação, 20 anos alguns, e consegue piorar. Pegando um momento difícil do país, econômico e fiscal, e eles não conseguem colocar isso para a população, o que é que precisa ser melhorado? Da onde que vão tirar o dinheiro para tampar esse buraco? Como que vão gerar riqueza e renda? Todo tem medo de fazer. Todo tem dificuldade de se expressar. Por quê? Porque os compromissos são secundários, não são os primários, que é a população. Eles não têm condições de colocar aquilo que realmente está na cabeça deles. Por quê? Porque estão embargados por uma política internacional, por uma dívida interna absurda, que corrói nossas finanças em torno de 600 bilhões ano. Então, nós não sabemos como é que vai colocar isso. Que investimento nós teremos? Então, infelizmente, temos lá 8 candidatos. Tem mais alguns. Mas esses aí, infelizmente, nos decepcionaram.
Só para descontrair, para finalizar, vereador Marcelo, eu acho que, na situação aqui da Câmara, eu acho que a solução é só o elixir da juventude. Infelizmente. Obrigado, um grande abraço. Somente eu agora inscrito. Se algum outro vereador queira fazer mais alguma proposição. Vereador Rafael, pode fazer uso. Pode escrever ele depois, Edmilson. Acho que está, isso. Está chiando. Pega esse aqui, rapaz. Passa para ele lá. Ah, beleza. Vou agradecer. Alô. Só, primeiramente, boa noite a todos. Só queria estender um pouco da palavra do vereador Donizete. Eu também acompanhei o debate. Também fiquei bastante decepcionado. O Boulos tinha uns que estavam dando graças a Deus que ele estava lá, né? Pelo menos não estava invadindo nada. Isso daí, pelo menos isso, né? Só que eu acho, o vereador Donizete, que teve bastante coisa também que foi um pouco produtiva, vários temas abordados, que tipo, um tema abordado lá é o seguinte, muitas coligações. O governo, que nem diz um candidato lá, está sendo loteado. Em troca de apoios, um pega uma cadeira, outro pega outra cadeira, outro pega outra secretaria, outro ministério. A única coisa que sobra para o presidente é a dele mesmo, e olha lá ainda. E o que acontece com isso? Vários candidatos têm o apoio da maioria, tá? É o mais forte, tem mais horas de televisão, tem tudo. Por que o Brasil sempre está na mesma coisa? Nunca muda? Porque são sempre as mesmas pessoas que estão sendo governantes. Só está mudando a sigla partidária do candidato. Então, eu acho que o povo tem que começar a pensar nisso. Não só no quem é candidato a presidente, mas sim quem está com ele. Quem que vai governar os nossos recursos, tudo. Porque é o seguinte, quanto mais gente está apoiando a pessoa, é mais gente que ele vai ter que distribuir cargos. E nós temos que pensar se o nosso país está bem na mão deles. Porque é fácil a gente pegar depois de 4 anos e falar assim, não, mas aquele presidente foi ruim. Mas ele não foi ruim sozinho, não. Foi ruim junto com aquele monte que foi junto com ele lá, que agora que está apoiando o outro, que está forte, que vai eleger, que eles vão continuar lá no poder. Então, a gente tem que estudar bem quem é o candidato, quais são as propostas dele, que nem diz o vereador Donizete, ver quem que ele está querendo colocar lá, se é cargo político ou se é porque é capacitado para estar lá. E falando a respeito do religiosidade, Brasil acima de todos, né? Não. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguém? Pode falar mesmo. Deixa eu pegar o seu... Vamos discutir, que isso é importante. Já que nós estamos complementando o debate dos candidatos a presidente, né? Infelizmente, o que acontece no Brasil, a gente pode resumir numa simples palavra. A política nossa é a política do toma lá da cá. Então, da troca, né? Política primeiro, da troca. Se projeta na política quem tem dinheiro. Né? Quem tem dinheiro, ele tem a projeção maior, por quê? Porque ele faz acerto, faz os conchavos políticos, ele tem condições de absorver mais partido. Infelizmente, no Brasil, é muito partido político. É uma vergonha que acontece no Brasil. Né? Num debate daquele que começou 10 horas da noite, onde o trabalhador já está dormindo, porque ele tem que trabalhar no outro dia, pouca gente tem tempo para assistir. Esse debate teria que ser em horário nobre. E quando tem muito candidato, igual teve 8 candidatos... E ficaram alguns fora ainda, né? E confunde a cabeça do eleitor. Por quê? Porque, e outra coisa, o tempo é muito pouco. É 1 minuto, 1 minuto e meio, não dá para a pessoa, né, colocar aquilo que realmente ele quer colocar. Então, se é que tem alguma coisa para colocar, né? Mas eu acho que esses debates não traz resultado nenhum. Vereador, só cortando um pouquinho e incrementando aqui. Tem candidato a presidente que estava ali no discurso, fazendo ali no debate, que ele tem no seu horário eleitoral, ele vai ter 8 segundos para ele falar. E ele teve ali um tempão na Band, e ele não falou de nenhuma proposta de governo. E lá no programa eleitoral dele, vai falar de alguma proposta? Não dá nem para falar o nome dele completo. Se falar, acabou os 8 segundos. Então,
os candidatos a presidentes têm que usar esse espaço que a televisão estão fazendo aí do debate para levar proposta para o eleitor. Porque tem candidato aí que está bem na pesquisa, mas se ele for lá se defender, ele vai cair na pesquisa e vai nem para o segundo turno. Então, os candidatos estão mal orientados pelos seus assessores, que ali é um debate para levar proposta para conseguir o meu voto, o seu. Porque você vê, nós somos aqui vereadores, eu tenho o meu voto definido já. Porque de tão ruim que é os candidatos a presidente, eu tenho um candidato já definido. Que para mim é o menos ruim e é o que mais se mostrou hoje é capaz de ser o presidente do Brasil, porque tem seu passado limpo. Então, os demais ali não levaram nenhuma proposta. Então, eles foram lá. Aí um ainda falou assim, mas nós viemos aqui discutir as propostas para o país, só que ele não colocou nenhuma proposta para discutir. Então, um ficou atacando, outro se defendendo, e nós vimos ali simplesmente a apresentação dos candidatos. Então, nós precisamos de proposta. Quem vai resolver o problema? O único que levou uma proposta lá foi absurda, que ele vai precisar de 88 bilhões para ele resolver o problema do Serasa do Brasil. E ele não vai resolver, porque ele não tem esse dinheiro, porque essa dívida é interna do país. E nenhum presidente vai conseguir resolver. Hoje, nas escolas, professores fazendo piadinha com essa declaração do candidato a presidente. Eu vou comprar tal coisa e vou deixar meu nome para o SPC porque o tal candidato vai quitar. Então, inclusive, a Casa Bahia está fazendo campanha contra esse candidato porque eles não vão receber as contas. Todas as empresas vão fazer campanha contra. Estão pedindo para não votar nele, porque senão eles não vão receber as contas. Com certeza. Mas o que eu queria colocar aqui, senhor presidente, é o seguinte. Eu não sei se algum dos senhores... Eu vi uma entrevista do Álvaro, do candidato a presidente Álvaro Dias, no Canal Rural, sábado, 8 horas da noite. Né? Participou um ex-ministro da Agricultura, um jornalista, né, e uma jornalista. Então, ele falou 1 hora nesse debate, nessa entrevista dele. Esse é o verdadeiro... Né, ele tem condições, nesse período de tempo, de transmitir aquilo. Não estou dizendo ele só, qualquer candidato. Né? Ele tem 1 hora para colocar. Foi muito como se a emissora é uma emissora voltada para o agronegócio, que é o Canal Rural, que pouca gente tem acesso, porque é um canal fechado, não é canal aberto. Né? E o horário foi um horário bom, 8 horas da noite. Né? Então, quem teve oportunidade de assistir esse debate, e vai ter oportunidade, o Canal Rural ele vai entrevistar todos os candidatos nessas condições. Ele vai dar 1 hora para que cada candidato coloque teu plano de governo. Então, é importante. Eu achei muito importante a colocação do Álvaro Dias, né, a proposta de governo dele, principalmente para a agricultura, porque a gente sabe que ele foi governador do estado do Paraná, né? O irmão dele, que não é candidato, mas foi secretário da Agricultura e teve um papel importante na gestão como secretário, enfim. O Canal Rural ele se restringiu ao agricultor, às propostas para a agricultura, que é importante porque o nosso país é um país agrícola, é o que sustenta hoje a nossa balança comercial, né, é a agricultura. Se a agricultura não for bem, o país entra em colapso. Então, esses debates da Band é um debate que, para mim, eu acho que não deu assim para transmitir aquilo que o eleitor realmente queria ouvir. Entendeu? Infelizmente, a Rede Globo e outras emissoras que têm mais audiência, eles não passam esses debates em horário nobre. Tipo 8 horas da noite, que todo mundo tem condições de assistir e de ouvir seus candidatos. Então, aqui a política no Brasil continua, infelizmente, continua sempre aquela velha política mesmo. Porque, como foi dito aqui por alguns colegas aí, né, é o loteamento de cargo, né, e no final da história o presidente acaba não conseguindo governar sozinho. Então tem que ser um presidente de muito pulso, né, para poder mudar a história desse país. Obrigado, presidente.
Com certeza, hoje meu voto é definido para presidente Álvaro Dias, por quê? Ele tem a possibilidade e tem o conhecimento lá em Brasília de governabilidade. Hoje nós temos que colocar um presidente que consiga governar e saiba governar. Então, para não ficar na mão do Centrão, que já está hoje, o Centrão já tem o candidato deles. Lógico que qualquer um que seja o presidente do Brasil, ele vai ter que fazer acertos políticos para poder ter governabilidade. Mas eu acho que o Álvaro Dias hoje é o candidato mais preparado para ser o presidente do Brasil, por ter já um passado aí relevante na política nacional. É a minha opinião. Quero deixar aqui, fazer um requerimento, porque era para mim ter feito até semana passada, mas passou despercebido, eu fiz um outro requerimento do ginásio de esportes, e eu vou fazer um requerimento para que seja feita a pintura nas faixas da rodovia Rondon-Cianorte, de Rondon até Indianópolis, que ela foi totalmente ali recapeada, e infelizmente não fizeram as faixas ainda, e já faz um tempinho que ela está pronta. E vários cidadãos rondonenses, né, que conversam com a gente, que encontra, vêm fazendo esses pedidos, porque, principalmente para trafegar à noite, está muito perigosa, porque não tem nenhuma faixa central e nenhuma faixa lateral. Né? Então, fazer um requerimento para o DR, encaminhado ao DR, que o DR solicite da empresa, que deve ter ganho a licitação, que fez o recapeamento, que ela já providencie para colocar essas faixas aí, para que deixe de acontecer acidente, porque nós já tivemos acidentes esses dias ali, justamente por causa dessas faixas aí. Então, precisamos melhorar o recap do asfalto, já foi melhorado, agora precisamos fazer as faixas para que nós possamos trafegar nesse sentido Rondon, Indianópolis, Cianorte com mais segurança. Uma parte, senhor presidente. Pois não, eu acho que poderia anexar, junto a esse requerimento, que Vossa Excelência vai fazer junto ao DR, além das faixas, aqui na descida do Salto, as árvores, como foi podada vindo de Indianópolis, elas foram bastante podadas, então deu mais visibilidade. E subindo aqui para Rondon, então ela está se fechando. Então, do jeito que foi feito na outra descida, que se fizesse naquela também, entendeu? Eu acho que dá mais visibilidade, como deu bastante visibilidade aquela tirada daquelas árvores ali chegando em Indianópolis, que tirou, então, aquela curva ali, você enxerga de cima, de baixo. Então, que se anexe aí no vosso... Beleza, está anexado, está nessa preposição. Só falando aqui daqueles carros que vão ser leiloados, né? Então, isso aí, desde o ano passado, nós já viemos falando com o prefeito, conversando, para que ele providencie esse leilão desses carros. Eles estavam em outro local, né, um local coberto, tudo, e foram retirados de lá e não foram assim devidamente descobertos, e que gerou ali acúmulo de água e criadouros do bicho aí do mosquito da dengue, né? Então, foi um assunto bem debatido nesse final de semana nas redes sociais, e pelo que a gente conversou com os responsáveis, eles vão estar providenciando ali uma cobertura, e teve uma justificativa lá que foram colocados ali para fazer visitação. Eu não posso visitar um veículo se nem ele está em leilão, né? Fazer visitação para mim comprar, eu não sei se ele já tem ali um preço inicial de um leilão, se aquele veículo vai ser leiloado ou não. Então, a prefeitura tem que fazer todo o processo legal para depois abrir para a visitação das pessoas interessadas para entrar no leilão desses veículos ali, ferro velho, sei lá, tem vários veículos aí que não tem mais nem condições de trafegar. Agradecer também, né, o pastor Sidney, né, Donizete, que enviou para a gente uma lembrancinha do Dia dos Pais, né, e parabenizando a todos os pais pelo seu dia também, deixar aqui o registro, aos pais aqui presentes, o Chico, o seu Vanderlei, nosso amigo aqui, Genivaldo, né,
E algumas mães também, né, porque nós temos aqui no nosso município muitas mães que são mãe e pai também, porque elas que ali tiveram seus filhos e estão até hoje sozinha educando seus filhos. Então, deixar aqui o parabéns a todas a todos os pais e mães que são mães e pais, né? Sobre o que o comentário do vereador Donizete falou sobre a biometria, né? Então, sempre quando eu coloco as coisas para beneficiar a nossa população, eu sempre gosto de colocar com mais pessoas junto, né? Então, do juiz eleitoral, eu não sei se foi o Marcelo ou o Rafael que foi numa reunião lá em Paraíso. Foi o Marcelo? Vocês dois, né? Ou foi só o Marcelo? Então é o seguinte, lá estava o presidente do TRE do Paraná. E lá eu fiz essa solicitação verbal para ele, que ele estava ali, dizendo, doutor, nós sempre tivemos a justiça eleitoral nossa em Cidade Gaúcha. E sempre teve um problema de locomoção para levar essas pessoas para lá. Geralmente o município leva, mas ele quer levar bem próximo dos dias ali para fazer o título de eleitor. Então, o que a gente pediu para ele? A possibilidade de estar lá aqui em Rondon para fazer a biometria da nossa população aqui. E lá no momento ficou bem claro que eles viriam. Depois o doutor Gustavo veio aqui na Câmara, uma reunião com nós vereadores, eu refiz o requerimento e ele ficou bem acordado em trazer. Depois de uma cobrança minha de novo, ele disse que o TRE não viu a possibilidade de liberar as máquinas para fazer em Rondon, em Mirador e São Carlos do Ivaí, que eram os 3 municípios que precisam fazer a biometria. Então, o juiz fez um compromisso com nós, vereadores, aqui, e o presidente do TRE do Paraná fez o compromisso lá, onde estava eu, o prefeito e os demais vereadores. Então, infelizmente, pelo que a gente tem conversado e negociado, e nesse dia que eles vão usar a Câmara aqui, nós vamos reiterar o pedido de novo, para que possamos melhorar, porque quantas e quantas pessoas eu falei para elas, vai vir a biometria em Rondon, né? E na realidade a gente passou uma informação que eles depois não cumpriram com o que eles falaram para nós. Então fica esse registro também aqui, mas nós vamos continuar cobrando. Outra coisa que o vereador Donizete colocou sobre as placas da ZCAP de asfalto. Eu acho, vereador, que as placas não foram colocadas porque a justiça eleitoral não permite. Por quê? Porque lá nas escolas que eu trabalho, estão fazendo algumas reformas, alguma prefeitoria destinada pelos recursos do governo. E veio uma determinação que teria que arrancar todas as placas. Você pode perceber nas escolas que foram arrancadas as placas das reformas. A PAI está em reforma, que tem o dinheiro lá que a gente conseguiu do governo do estado para fazer uma melhoria, e também a Escola Almirante Barroso. Então, veio a determinação para tirar essas placas, por quê? Tem um emblema do governo e a bandeira do governo, eles ligam essa bandeira aos candidatos. Então, talvez, possa ser que não foi colocado ainda, e aquela ali de frente à PAI já está há muito tempo ali, né? Até você foi citado aqui naquela quinta-feira que o deputado veio, que a placa já estava colocada lá para fazer o recap. Então, vamos esperar que seja isso, né? O vereador também disse sobre a pessoa que vai ali fazer os pedidos nas casas da gente, de coisas que a gente vê que é pequena. Pedir um álcool para poder colocar numa latinha para poder esquentar a marmita, né? Mas isso é um problema que nós temos em Rondon há muito tempo. Por quê? Porque nós temos uma assistência social e nós temos as assistentes sociais. E a assistente social, gente, não é para ficar dentro de gabinete, não. É para ir na casa da pessoa, ver o problema, trazer para a secretaria resolver o problema. Eu falo isso porque você está lá com problema na família, a família vem atrás de mim e eu levo ela na assistência social. Aí eu falo para a assistência social, você tem que ir na casa dela e verificar se é real. Ela tem que fazer a visita técnica, para depois ela ter embasamento para solicitar uma cesta de alimentos, para solicitar um medicamento. Então, infelizmente, só é feito quando você vai lá e leva a pessoa lá.
Mas a pessoa vai ali vai várias pessoas todos os dias e não há esse trabalho. Então, nós temos que fazer assistência social, fazer o trabalho de visitação na casa da pessoa e resolver o problema. Senão, esses problemas vão aumentar cada dia mais e vai bater na casa dos vereadores, vai bater na casa do prefeito, da mulher do prefeito e dos cidadãos e fazer os pedidos. Então, é hora da gente começar a fazer as pessoas trabalhar no cargo que ela está concursada e que ela está colocada. Então, nós precisamos fazer disso. Por quê? Porque na APAE nós temos uma assistência social. E o problema do aluno, o aluno passa para mim um problema da casa dele, eu passo para ela vai lá na casa. E de lá ela traz, a escola tenta resolver, se a escola não resolver, ela vem atrás do município para resolver. Então, nós precisamos fazer esse atendimento melhor da área de assistência social para que as pessoas também sejam atendidas melhor, mesmo porque nós temos aí quase R$1.500.000 na assistência social para atender as pessoas. Nós precisamos fazer esse atendimento, porque os 9 vereadores não vão conseguir fazer isso todo dia, porque todo dia a gente atende várias e várias pessoas. E não é só eu, não. Todos os vereadores são procurados. Então, nós temos que começar a cobrar que os departamentos resolvam os problemas da população, que eles estão lá para isso, e todo departamento tem o seu orçamento, e nós temos que fazer a cobrança para que ele seja aplicado diretamente no cidadão. Tá? Era isso que eu tinha. Passamos, então, agora à ordem do dia. Dentro da ordem do dia, nós não temos nenhum projeto para votar ou discutir. Passamos, então, às explicações pessoais. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que querem usar esse espaço. Do vereador Donizete? Pode complementar. Falar de política nacional de novo. Falou muito em governabilidade. Não é a governabilidade que destrói o país. Nós sabemos disso. A governabilidade, ela tem os seus recursos a nível de ministérios e secretarias de governo, vamos dizer, a nível federal que nós estamos tratando, e não demanda grande soma de dinheiro. O problema nosso é fiscal. Nós temos que achar uma solução para isso. E tem que ter credibilidade no governo. Quando eu quis dizer que nós não temos credibilidade, nós não temos nenhum candidato desse que passa credibilidade internacional. Nós não temos poupança interna no Brasil. No Japão, tudo que se ganha 50%, o japonês põe na poupança para fomentar o país dele. Então ele ganha lá $2.000, $1.000 põe na poupança para ajudar o país dele ter recurso para financiar os programas de governo do país dele. O Brasil não tem, porque não tem salário, como é que vai ter poupança? E nós dependemos de investimento externo. Investimento externo depende de credibilidade. Então tem que ter alguém que passa essa credibilidade para o setor externo, para o empresário, para aquele investidor, para que coloque o dinheiro no Brasil. Porque o Brasil teve um crescimento pós-Plano Real, porque estancou a inflação e teve aquela bolha imobiliária na Europa e nos Estados Unidos, e os BRICS que cresceram, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foram os 5 países que receberam dinheiro do exterior. E aí onde foi que teve a redenção do Lula no PT. A redenção do Lula foi através desses investimentos do exterior e no nosso país. Aí todo mundo comprou carro financiado, comprou moto financiada, comprou eletrodoméstico, mas estão tudo devendo. Consignou seu salário, consignou o salário do vô, da avó, do pai, da mãe, mas estão tudo devendo. Agora está lá, 63 milhões no SPC. Por quê? Porque 88 bilhões. Não, milhões de pessoas. 63 mil pessoas. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. 88 bi então, reais. 1/3 dos brasileiros estão no SPC. Então eu quero dizer isso. Nós não temos um elemento capaz, credenciado, para receber isso do exterior.
Aquele investidor do exterior, ele não quer investir naquela pessoa que está falida. Quem é que empresta um dinheiro para quem está falido? Ou já dá logo. Quem emprestar, você não vai receber. E ninguém vai emprestar um dinheiro para um país se está falido. Nossa Amazônia já está loteada em ONGs, que no futuro nós sabemos para onde que vai essa ONG. Vai ser para a ONU. A ONU que vai ter o comando mundial de todas essas terras indígenas, essas terras de minério, essas florestas que não podem ser mexidas e tocadas. Nós temos uma reserva de minério, fósforo, esse produto que faz adubo químico, dentro da Amazônia, que pode ser retirada com bastante responsabilidade ambiental, e nós não conseguimos fazer essa exploração. É uma área do tamanho do estado de Sergipe. E nós não conseguimos fazer essa exploração por quê? Porque o Brasil importa 3 vezes, a custo de 3 vezes maior, o adubo de Marrocos. Então, isso é tudo acerto político de 30, 40 anos atrás. Nós não tivemos lá uma reunião com o pessoal da aviação real, no gabinete? Nem todos foram. Aí o senhor Hélio diz, da onde originou todas essas viações, foi de Minas Gerais. Por quê? Porque antigamente, a política forte, os políticos fortes eram de Minas e São Paulo. A política do café com leite. Que tem leite em Minas, café, agora é inverso, né? Era o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Então, esse pessoal que mandava. Então, todas essas viações que dominam o transporte coletivo no Brasil são oriundas de Minas Gerais. Então, gente, tem muita coisa que está por detrás da cortina e nós não sabemos. É isso que o cidadão brasileiro tem que olhar, tem que saber. É como o Miro disse, lá no canal rural o candidato teve 1 hora para colocar os seus programas. Mas hoje tem internet, tem os meios mais fáceis, já que a mídia comprada, a mídia negociada, a Rede Globo e outras tais, elas manipulam a população, porque é o interesse delas, elas querem pôr aquele candidato que melhor se adapta aos seus interesses. E nós estamos chocados e sofrendo com essa situação. E só muda isso a longo prazo. Só que a população tem que saber enxergar por trás da cortina e olhar aqueles que estão tentando manipular. E nós somos os precursores disso e podemos levar isso à nossa comunidade. E a gente percebe no dia a dia que o pessoal quer o diálogo, quer a conversa. E nós temos que estar preparados cada dia mais para passar isso para a nossa população e para a nossa comunidade, para que eles não sejam enganados. E nós, lógico, a nossa responsabilidade, obedecendo e respeitando também o posicionamento político de cada um, nós temos que passar aquilo que nós achamos e sabemos que é melhor para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Ainda a palavra livre? Senhor presidente. Pois não. Eu quero fazer uma colocação bem rapidinha aqui, até acerca disso que o Donizete comentou aí com relação... Bom, primeiro, você falou uma coisa importante. O Japão tem salário para a população poupar. Aqui não tem salário para comer. Então a diferença já é grande. Outra coisa, na década de 70, o Brasil tinha 70% da população estava na zona rural, 30% estava na zona urbana. Nessa mesma década, a Volkswagen ela chegou a empregar até 35 mil funcionários. Quando houve a geada de 75, começou o êxodo rural, o povo sair da roça e ir para a cidade. Então, as grandes indústrias multinacionais absorveram a mão de obra. Quantos daqui que não foi embora para São Paulo para trabalhar na Volkswagen, na Ford, na Chevrolet? Enfim, o governo ele não teve a percepção de que, futuramente, esse agricultor, a saída desse agricultor da roça, ele ia ter um reflexo muito negativo no meio social do país, né? E hoje nós estamos pagando isso aí. Por quê? Hoje, os poucos que tem na roça não quer ficar mais. Está ficando os pais. Os filhos não têm incentivo, estão indo para a cidade. A cidade não oferece emprego.
a marginalidade cada vez aumenta mais, né? Então, nós não temos uma política voltada hoje, um país agrícola, um país continental igual o Brasil, que produz de norte a sul, de leste a oeste, né? As terras nossas são produtivas. Até no Piauí, lá, que é considerado, né, até pouco tempo uma terra improdutiva, hoje está produzindo soja. Então, mas quem que está explorando hoje a agricultura extensiva no Brasil são as multinacionais. E nós estamos tudo na mão de multinacional. Continuamos na mão de multinacional. Então, qual que é o interesse das multinacionais? É explorar o país, né? Eu estava conversando com um agricultor, ele estava falando, porque ele tem conhecimento. No Paraguai, o preço do adubo lá é metade do preço nosso. O óleo diesel para o produtor é metade do preço nosso. E o soja lá é quase o mesmo preço nosso. O milho também. Então tem uma diferença muito grande, né? Então por isso que falta política no Brasil, né? Falta uma política de desenvolvimento, pessoas que realmente... Porque é difícil. Hoje o Brasil está perdendo aquele status de produz, porque o clima ajuda. O brasileiro é trabalhador, principalmente aquele que está na roça ainda produzindo, ele tem vontade de produzir. Mas, da parte do governo, não tem incentivo nenhum. Então, infelizmente, o retrato do nosso país é esse. Obrigado, senhor presidente. E, na realidade, vereador, a terra no Paraguai é bem mais barata que a nossa. Então, nós temos amigos nossos que têm várias e várias propriedades no Paraguai e produzem sacas e sacas de soja, né? E ele mora no Brasil, mas ele tem a fazenda lá. Tem brasileiros nossos que trabalham lá, que são operadores das máquinas, que são os responsáveis pela propriedade lá dentro do Paraguai. E tudo lá é mais barato que aqui, inclusive a terra. Então, o cara comprar aqui no Brasil, ele está comprando ali do lado de lá de Foz do Iguaçu, aqui próximo a Paloma, aqui, no Paraguai. Por quê? Porque a terra é bem mais barata e produz o trigo, produz a soja e tem os benefícios. Então, hoje o Paraguai, a gente vê a propaganda aí na internet, né? Como é um país nosso vizinho pequeno e muito mais promissor que o Brasil e com muito mais emprego, né, do que o Brasil. E o Brasil hoje nós estamos aí com quase 14 milhões de desempregados. Então, nós precisamos ter uma política agrícola para, de fato, o Brasil poder alavancar, porque nosso grande poder ainda é a produção de alimentos. Até porque, senhor presidente, o pequeno e o médio produtor hoje, ele não está conseguindo sobreviver, ele está tendo que vender a propriedade, e a única opção que ele tem é correr para a cidade. Sim. Sem contar a insegurança que tem no campo. Eu estava vendo uma reportagem do estado de Goiás, o índice de assalto nas propriedades é altíssimo, vereador. Ninguém quer ficar mais lá nas propriedades rurais. Passou uma reportagem, constrangedora que a gente vê, ninguém quer ficar mais na propriedade rural. Por quê? Porque não tem segurança. O cidadão chega lá, rouba trator, rouba tudo. Se brincar, rouba até o dono. Isso. E fica lá com a propriedade. Isso é verídico. Eu quero só fazer um registro aqui, que antes de vir para a sessão, estivemos ali na APAI, onde fizemos uma reunião ali com mais ou menos umas 80, 100 pessoas, onde recebemos a visita do vice-presidente da Federação das APAIs do Paraná, que veio fazer uma visita à nossa escola, e também ali responder alguns questionamentos que funcionários, pais de alunos, né, venha ter alguma dúvida. Então, deixar o registro aqui, fui lá, deixei o convite para que eles, assim que acabasse a reunião lá, viessem para cá, mas tinha bastante gente e provavelmente vai estar sendo bastante indagado lá o senhor Pedro Paulo Bazana, que é o vice-presidente da Federação das APAIs, que também é pré-candidato a deputado estadual pelo partido PV. Então ele está fazendo essas visitas aí em todas as escolas. Já é a terceira visita que ele está aqui
visitando o nosso município. Então era isso que eu tinha para deixar registrado nas explicações pessoais. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a sessão. Que tenham um bom retorno a todos.